Bom dia, meus amigos, a paz do Senhor a todos. Mais uma vez nós nos encontramos aqui no canal Conservando a Verdade. E nesse vídeo de hoje a gente vai tirar um momento para meditar sobre a palavra de Deus, certo? Para você que vai assistir o nosso vídeo, deixa aí o seu like se você gostar do vídeo, ou seu dislike se você não gostar, certo? Também você pode deixar comentários para que a gente possa estar fazendo outros vídeos. Como eu disse, aqui é um canal de diversidades e a gente pode estar falando sobre outros assuntos, tá bom? Eu gostaria de meditar numa palavra que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo de número 6. O versículo são os versículos de número 16 e 17, certo? E é neles que nós meditaremos. Bom, diz a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 6, versículo 16 e 17. E ele disse: não temas, pois mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém? Vamos ler mais uma vez o versículo 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Louvado seja Deus, aleluia. O assunto que a gente vai abordar hoje é um assunto que tem que ser abordado constantemente nas igrejas, que é a cegueira espiritual que tem acometido a geração atual, a nossa geração atual, certo? A gente vê muito movimento dentro das igrejas, a gente vê igrejas lotadas, certo? A gente entra em cultos e vê pessoas chorando, vê pessoas lançadas ao chão, ajoelhadas, certo? E quando a gente busca o entendimento, e para quem tem um discernimento espiritual, a gente vai compreender o que está acontecendo ali. Essa passagem bíblica, ela relata uma passagem em que o rei da Síria, após várias tentativas de alcançar o rei de Israel, de pegar o rei de Israel, aprisioná-lo ou matá-lo, ele não consegue pelo fato de que Deus revelava tudo o que acontecia, todos os planos do rei da Síria a Eliseu, e Eliseu passava para o rei de Israel e por isso ele recebia livramento. O rei então é avisado de que existia um homem de Deus que avisava o rei de Israel acerca de tudo que o rei da Síria falava. Então o rei da Síria decide mandar levar Eliseu à sua presença. E ele manda um grande exército. Vai à noite o exército, e ao amanhecer, quando o moço, que é discípulo de Eliseu, sai, ele vê aquele grande exército e se desespera. E ele, vendo aquele grande exército, ele disse: ai, Senhor meu, o que será de nós? E a Bíblia diz que Eliseu relata aquilo que eu acabei de ler. Ele diz: não te preocupas, porque maior ou mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E pediu em uma oração que Deus abrisse os olhos daquele jovem. Não que aquele jovem fosse cego fisicamente, não. Ele era cego espiritualmente, ele não enxergava. E na oração, a Bíblia diz que ao findar da oração, o jovem sai e vê um grandioso exército formado por carros e cavalos de fogo ao redor da montanha e ao redor de Eliseu, certo? Aquele jovem, ele vivia com o profeta, recebia os ensinamentos dele,
mas ainda não tinha a visão espiritual aberta, certo? Acredito eu que por vários motivos. Assim como a nossa geração tem sido acometida de uma cegueira espiritual. Muitos dos jovens que nós vemos hoje em dia são abençoados, têm dons, têm talentos, mas vivem numa cegueira espiritual. Não querendo falar mal da igreja, mas se você vê, falando sim da geração, como igreja desta geração, uma geração pobre espiritualmente, pobre em dons, certo? E se você vê, a música gospel encontrou um nicho muito relevante, que é o emocionalismo gospel. Muitas dessas músicas são voltadas a emocionar a pessoa que está ouvindo ela, quando a palavra de Deus, na verdade, é voltada a converter aquela pessoa, certo? E os louvores e adorações que são entoados na Bíblia têm o mesmo sentido, de conversão, de demonstração da glória de Deus, do seu poderio, certo? E quando nós vemos esta passagem, também nos demonstra contra quem nós lutamos. Paulo diz na carta aos Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 em diante, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade, contra os dominadores, certo? Que estão neste mundo. A nossa luta não é contra o nosso irmão nem contra a nossa irmã. A nossa luta não é física. A nossa luta não usa de instrumentos físicos, espada, certo? Escudo, lança, arma, certo? Revólver. Não. A nossa luta, as armas que são utilizadas nelas são a oração, o jejum, a consagração, uma vida reta, ilibada, uma conduta direcionada a Deus, certo? E o que infelizmente nós temos visto de muitos líderes, porque isso se inicia com a liderança, é uma falta de ensinamento da parte das lideranças com seus liderados. E por isso nós vemos essa geração. Muitos líderes estão preocupados em encher as suas igrejas com pessoas e se atemorizam em ensinar a elas a verdade da Bíblia, certo? De que é errado fornicar, de que é errado prostituir, de que é errado adulterar, de que é errado roubar, de que é errado falar mal do seu irmão, fofocar, certo? De que Deus abomina estas coisas, de que isso também é pecado. Muitas igrejas não discipulam mais os novos convertidos, não discipulam mais os seus membros, com medo de perder os seus membros, certo? Quando a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele vem atrás das pessoas para salvá-las, certo? Ele não está atrás de riqueza, ele não está atrás de fama, ele está atrás de salvação, certo? Não adianta você ter uma igreja cheia de pessoas e vazia do Espírito Santo. É necessário ter uma igreja cheia do Espírito Santo. Então é necessário que aquelas pessoas sejam ensinadas, doutrinadas. Lá em João 8,32 a palavra de Deus diz, o próprio Senhor Jesus diz que e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecendo a verdade de Deus você será liberto, certo? E essa liberdade é o que vai criar em você, certo? Essa vontade de conhecer mais a Deus, de se aproximar mais de Deus, de estar mais aprofundado nas coisas de Deus. E nesse momento em que Eliseu ora e o jovem percebe, certo? Aquele grande exército, ele vê que mais é o que está com ele do que o que está contra ele. João, em uma de suas cartas, no capítulo 4, versículo 4, ele diz que maior é o que está conosco do que o que está no mundo, certo? Mais forte é o nosso Deus do que o Deus deste século, o príncipe desse século, que cegou o entendimento do homem. Davi, quando ele lutou contra Golias, ele não foi sozinho. Ele disse para Golias que ele estava indo com o Deus dos exércitos de Israel, e por isso ele alcançou vitória. Josafá, em certo momento, quando apregou o jejum ao povo,
recebeu de Deus uma resposta em que o próprio Deus dizia que aquela peleja não era de Josafá, mas sim do próprio Deus. Quando Paulo perseguia aos cristãos indo para Damasco, que ele viu aquela grande luz caindo ele do cavalo e ouviu a voz, ouvindo a voz de Jesus, Jesus chega para ele e questiona: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és o Senhor? Quem és tu, Senhor? E Jesus diz: eu sou o Cristo, a quem tu tanto persegue. Paulo estava indo atrás da igreja, atrás dos cristãos. Mas Jesus disse que ele estava perseguindo ele. Certo? Temos um Deus que nos protege, que cuida de nós, que nos guarda. E isso tem que ser conhecido pela igreja. Hoje em dia a igreja ela tem temor do mundo, certo? E perdeu o temor de Deus. A igreja prefere mais praticar o pecado do que viver em obediência. Prefere mais abrir mão das vantagens de viver uma vida, certo? De abstinência do mundo para com Deus, do que ser favorecido por Deus e viver para o mundo. Então, neste momento é que nós vemos a nossa geração sendo deturpada, sendo destruída por emocionalismo, não somente em louvores, mas também em pregações. Muitos pregadores que pregam hoje não pregam mais a verdade da Bíblia, certo? Pregam um emocionalismo, causa choro, causa aquela comoção que é momentânea, mas não causa a conversão, que é constante, certo? E é nisso que nós temos que focar, é nisso que nós temos que enfatizar. Essa cegueira tem que ser tirada de dentro das igrejas, certo? E muitos têm que enxergar a verdade. A Bíblia diz que existe uma nuvem de testemunhas que nos cercam, certo? Isso é tanto fisicamente como espiritualmente. Então nós devemos nos pautar na Bíblia. A Bíblia é a bússola que nos conduz, que nos direciona, que nos leva a Deus. E é através dela, por meio dela, certo? Que encontraremos a verdade. Muitas vezes vamos aos cultos e ouvimos pessoas pregar e não buscamos saber se aquilo está na Bíblia de verdade, e acabamos sendo iludidos. Quando na verdade devemos sim estar primeiro pautados na Bíblia e depois, certo? Levarmos em consideração aquilo que é falado pelos homens. Por isso, ore a Deus. Peça a Deus que lhe abra os seus olhos, assim como eu tenho pedido, para que acabe com essa cegueira espiritual que tem acometido a muitos. E que Deus abençoe a todos neste dia, tá bom? A paz do Senhor. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like ou o seu dislike, deixe um comentário aí e que Deus abençoe.